tudo bem com você? É com muito prazer que estou abrindo hoje, a convite do professor João Mata, essa série de entrevistas, em especial com o professor Romero Tori, que vai falar hoje a respeito de realidade aumentada, que foi tema da sua palestra, que foi promovida hoje no 10º SENAED, Seminário Nacional de Educação à Distância, promovido pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Como eu disse, professor João, é um prazer estar aqui nos estúdios da Anhembi Morumbi hoje, participando desse diálogo sobre educação à distância, em especial realidade aumentada. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você. A gente está no evento aqui no SENAED, acabamos de sair de uma palestra e já tinha uma entrevista marcada com o professor Romero Tori, e aí eu convidei a professora Patrícia Rodrigues, que tem trabalhado com vídeos aí, para nos ajudar para fazer a abertura. Quem sabe ela venha fazer mais aberturas com a gente aqui, participar de mais abertura e entrevistas, né? Então estamos recebendo aqui o professor Romero Tori, é um prazer, no SENAED, que está sendo na Universidade Anhembi Morumbi, e agora aqui nos estúdios da Anhembi. Eu vou perguntar inicialmente, professor, para o senhor, na verdade, se apresentar rapidamente aí para as pessoas, que muitos, é claro, já te conhecem, mas além disso, para contar um pouquinho como é que foi a sua trajetória chegando na educação à distância, né? Acho que é um caminho muito interessante aí, né? Ok, obrigado, Matar, obrigado, Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês, com o internauta. A minha trajetória, ela começou com um curso de engenharia, né? Eu sempre gostei de tecnologia, mas eu também sempre gostei muito de ensinar, da parte didática. Então eu consegui conciliar as duas coisas nas minhas pesquisas. Desde o início eu comecei a pesquisar as tecnologias, as novas tecnologias usadas no contexto da educação, inclusive aplicando eu mesmo nas minhas aulas, nos meus cursos, né? Então fazendo uma experiência de pesquisação, digamos assim, muitas vezes. E a partir daí, então, minha trajetória na engenharia começou a se encontrar também com a comunicação e artes e com o design, porque eu senti falta de outras ferramentas da área de comunicação, da área de mídias, né? E fui aprendendo, comecei a participar da Escola do Futuro da USP, que é um núcleo multidisciplinar dentro da Universidade de São Paulo, que desenvolve pesquisas de novas tecnologias na educação. Do qual o professor Lito, né, que é o Exatamente. presidente da ABED, foi criado pelo professor Lito, que também criou a ABED, que é a promotora desse evento, do qual nós estamos hoje aqui participando. E, bom, então, durante essa trajetória, eu fui cada vez pesquisando mais as questões multidisciplinares que envolvem a tecnologia na educação. Hoje eu participo como corpo docente de um programa de pós-graduação na área de engenharia na Escola Politécnica da USP e, ao mesmo tempo, eu sou docente do curso de design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na área de tecnologia, e sou docente também do Centro Universitário SENAC de São Paulo, dentro de um curso de design digital. Então, essa minha experiência que passa pelo design, pela engenharia, me ajuda muito a trabalhar essas novas tecnologias na educação. E uma delas é a realidade virtual, a realidade aumentada, que é o tema de hoje aqui da nossa conversa. Eu, na verdade, acabei não apresentando os locais, né, as universidades onde você trabalha, mas queria dizer que a gente já fez um convite para que você possa dar uma disciplina aqui, pelo menos uma disciplina no nosso curso, né, de pós-graduação online, inovação em tecnologias educacionais, né, esperamos contar com a sua presença um pouco mais para frente aí, pelo menos uma disciplina, né. Trajetória, estamos bem? Quer fazer alguma questão sobre a trajetória? Eu queria fazer, professor. Na verdade, eu queria entrar na questão da palestra. Posso entrar? Vamos lá, na realidade aumentada e virtual, sim. Professor, o senhor começou a falar sobre o mundo virtual. Sim. Uma pergunta que eu fiquei provocada, me senti provocada, e eu queria que o senhor respondesse aqui pro pessoal. Será que a música que eu escuto no MP3, ela é virtual? Explica pra gente. Exatamente. Então, como o tema da minha palestra foi os limites do virtual na educação real, eu precisei começar definindo, afinal, o que é virtual. Todos nós temos uma noção do que seja virtual, a gente usa no nosso dia a dia, o virtual já permeia o cotidiano de todos nós. Mas se a gente for tentar se aprofundar mais nesse conceito, a gente esbarra em algumas dúvidas, né? Então, justamente para provocar a plateia, eu perguntei, aquela música que você ouve no MP3, ela é virtual ou é real? Se você estiver com os olhos fechados e a música for reproduzida com altíssima fidelidade, talvez vai ser difícil o seu cérebro diferenciar de uma música real, tocada ao vivo, de uma música reproduzida, digamos assim, por tecnologia digital. Então, a resposta é que virtual, na verdade, é a semente
fazendo uma analogia, seria a semente de uma árvore, isso seria o virtual. Seria algo, a realidade em potencial. Então, a árvore em si, ela é real. E a semente não era árvore ainda, mas era uma árvore virtual. Então, aquele arquivo MP3 que você tem dentro do seu tocador, esse arquivo é a semente da música, né? Então, esse arquivo, ele é a música virtual. Ao executar esse arquivo, a música que é tocada, ela é tão real quanto música tocada de qualquer outra forma. Então, não é a música que é virtual, mas sim a representação dessa música num arquivo digital. Então, hoje em dia, quando a gente fala em ambiente virtual, em mundos virtuais, mídias virtuais, na verdade, o que nós estamos nos referindo, sem que às vezes a gente se aperceba disso, é o fato de que essas mídias digitais permitem que o virtual se transforme em real de uma forma instantânea, em tempo real. E quando eu não mais preciso dessa mídia realizada, digamos assim, eu não quero mais ouvir a música ou não mais interagir com esse mundo virtual ou com esse jogo, eu desligo esse mundo que até então era real, tá? Não, eu não diferencio esse mundo que foi criado por meios digitais de um mundo físico criado por outras tecnologias. Tudo é real para a nossa mente, para a forma como a gente interage com ele. Mas aí quando eu desligo esse mundo, ele volta para o seu estado de semente, ou seja, para o virtual. Então, quando eu me refiro a virtual nessas novas mídias, eu estou me referindo ao fato de que essas mídias têm a capacidade de se realizar e de se virtualizar de forma instantânea, agilizando uma série de questões, como, por exemplo, a transmissão de um local para outro. Então, eu consigo pegar algo que é real, virtualizá-lo, transmiti-lo e realizá-lo em outro ponto, né? Esse é o grande potencial das novas mídias, das mídias que trabalham com a virtualização e com a realização. E falando de. Pode. E falando de. Fazendo um gancho com o mundo virtual, Sim. foi muito interessante que o senhor falou na palestra, professor, a respeito do Second Life. Que muita gente pensa que acabou o Sim. Second Life. Fala um pouquinho para o pessoal que está em casa. Bom, o Second Life, para quem não conhece, porque há uns 6, 7 anos atrás houve um boom e se falou muito sobre o Second Life. Hoje em dia já não se fala tanto, a ponto de algumas pessoas acharem, inclusive, que o Second Life não mais existe. Mas Second Life, traduzindo, é uma segunda vida. É um outro mundo no qual você pode ter uma vida virtual. E no Second Life, você é representado por um avatar. Esse avatar tem uma representação gráfica em 3D, o mundo é tridimensional. Você tem uma vida lá dentro. Esse avatar tem um local onde ele reside, você caminha por esse local, você consegue construir objetos e construir casas, o que você quiser, equipamentos dentro desse mundo, e esses equipamentos, tudo isso que você constrói, eles persistem. Persistência é um termo técnico para dizer que quando você desliga, digamos, esse mundo virtual, quando você sai desse mundo virtual, as coisas lá permanecem como no mundo real, mas permanecem como semente, permanecem virtualmente e são realizadas quando alguém vai lá visitar o seu, mesmo que não seja você, alguém vai visitar a sua casa lá no Second Life ou interagir com o seu objeto, aquilo é realizado quando necessário, né? E o Second Life, ele fez muito sucesso, mas foi, digamos assim, um boom inicial, e acho que a cultura não estava preparada ainda para assimilar esse novo mundo, mas ele não morreu. Existe uma comunidade muito forte que trabalha dentro do Second Life, que vive dentro do Second Life, que aprende, interage e desenvolve uma série de ações muito interessantes, inclusive educacionais, dentro do Second Life. E eu acho que a gente está começando a amadurecer essa tecnologia dos mundos virtuais e estão surgindo novos dispositivos que permitem, facilitam o acesso. Os games estão cada vez mais populares e as redes sociais também. Só que as redes sociais hoje são bidimensionais. Você interage vendo a fotinho do seu amigo, você interage por textos, eventualmente por voz. Então, é uma tendência natural, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter, então, o nosso mundo, a nossa rede social dentro de um mundo tridimensional, com seus avatares, interagindo com os avatares dos seus amigos. Tanto isso é verdade que, recentemente, o Facebook adquiriu uma empresa de realidade virtual que desenvolve um equipamento, que é um capacete, um óculos de realidade virtual que permite você ter imersão total no mundo virtual. Isso só mostra que, mais cedo ou mais tarde, as redes sociais serão tridimensionais. Eu ia perguntar, na verdade, complementando, né? Quer dizer, como é que a gente pode, são vários exemplos, como é que a gente pode aproveitar
que a realidade virtual, a realidade aumentada é uma tendência que a gente vê no Horizon Report já há bastante tempo, Sim. dizendo que é uma tendência em educação, né? Uma tecnologia que vai impactar atividades de educação. Você poderia dar você deu alguns exemplos, partindo pelo Second Life, mas alguns outros exemplos aí que me parecem interessantes, 1 ou 2 exemplos. Sim. Aí Inclusive, antes de dar alguns exemplos, acho que nem todos conhecem bem esse conceito de realidade virtual e realidade aumentada. Na verdade, ia começar por isso. Isso, então eu vou conceituar essas duas tecnologias e aí eu já emendo em alguns exemplos. Né? Bom, a realidade virtual é você ter mundos criados sinteticamente e em tempo real, a partir de arquivos digitais. Então, esses mundos podem transitar por meio de redes de internet, de computadores, etc., facilitando, então, que esse mundo ele permeie, digamos assim, ele transpasse os limites físicos do espaço físico e é como se você tivesse um mundo paralelo ao nosso, né, no qual você não tem as dificuldades de percorrer distâncias que a gente tem no mundo físico real. Então, nesse mundo virtual, você tem uma vida, você consegue interagir e exemplos de realidade virtual você pode ter em várias áreas. Né? Os próprios jogos que a gente tem hoje, tridimensionais, que você interage, que você caminha, é uma derivação da realidade virtual. Quer dizer, a tecnologia se desenvolveu dentro da realidade virtual, os jogos se apropriaram dessa tecnologia e hoje já é quase que natural quando se fala em jogos, em videogames, que ele seja tridimensional e que você percorra esse mundo imerso nesse mundo virtual. Então, a realidade virtual, ela cria um novo mundo, um novo ambiente em que você, de alguma forma, faz com que o usuário saia do ambiente real, físico, do meio ambiente onde ele se encontra, e ele passa a frequentar esse outro mundo. Eu sei que você vai falar da aumentada, mas só para completar. Então, quer dizer, games, realidade virtual e mundos virtuais como o Second Life, no fundo, são a mesma tecnologia. Estão se fundindo, assim, sim. Né? Vamos dizer assim, na verdade, não sei se é isso. É o contrário, na verdade. É mais ou menos como dizer, viemos do macaco, ou como que é. Então, na verdade, são derivações da realidade virtual. Então, a realidade virtual se derivou para os games e que criou uma linguagem própria e se derivou para os mundos virtuais que tem um pouco de tecnologia de games também, mas então são ramificações. Tá? Mais para frente pode ser que elas convirjam novamente, mas não necessariamente. Tá bom. Mas a tecnologia base é a tecnologia dos mundos 3D interativos. Virtual. E aí aumentada. Então, aí qual que é o diferencial da realidade aumentada? Enquanto que na realidade virtual o usuário ele é transportado para esse outro mundo, então toda a tecnologia, os dispositivos, as técnicas usadas, elas vão no sentido de fazer a pessoa não se sentir no mundo real, mas se sentir dentro desse outro mundo. Qual que é o paradigma da realidade aumentada? Em vez de tirar o usuário do mundo real, ele se mantém no mundo real e nós levamos elementos virtuais para o mundo real. Então, é uma outra abordagem em que você passa a ter, no seu mundo físico, elementos virtuais. Eu posso ter, por exemplo, um livro virtual 3D aqui, que eu interajo com ele como se fosse um livro real, que é, na verdade, uma realidade aumentada. Eu posso ter as paredes do meu ambiente, esse cenário, por exemplo, poderia ser de realidade aumentada e a mesa poderia ser artificial, não ser essa mesa física que nós temos hoje. Então, quando você mistura elementos virtuais no ambiente real, você tem uma realidade que é amplificada com esses recursos virtuais. Então, as técnicas e os usos são diferentes. Né? Você tem, por exemplo, na realidade aumentada, mais facilidade de obter a imersão do usuário pelo simples fato de que ele já se sente imerso no mundo real. Você não precisa fazer esforço nenhum para convencê-lo que ele está imerso no mundo real. Só que você tem outras dificuldades. Uma delas é fazer o correto registro dos elementos virtuais ao ponto de que ele sinta que aquilo faz sentido, é coerente com a realidade física. Então, se eu colocar um objeto sobre essa mesa virtual e ele ficar flutuando, não encostar ou transpassar a mesa, já vai ficar meio estranho. Esse é o problema de registro que a gente tem na realidade aumentada. Professor, então, o grande desafio seria a percepção da presença, seja ela social ou física, da realidade aumentada, virtual? Acho que isso vale para qualquer situação da nossa vida, né? Inclusive, quando a gente...
que é? É muito melhor, né, professor? Estar aqui com vocês. Exatamente. Meditar. O que é meditar, por exemplo? Fazendo um pouco de filosofia aqui, é você vir para o presente, você trazer a mente para o presente. Porque quando a mente está no futuro, ela está ansiosa. Quando a mente está no passado, tem uma tendência para depressão. Você colocar a mente no presente, por meio da meditação, é uma forma de você ficar melhor, digamos assim. Então, a todo instante, a presença é algo que a gente tem que trabalhar. Na educação não é diferente. Não adianta o aluno estar na sala de aula e não se sentir presente, né? Então, essa sensação de não presença pode ocorrer, inclusive, na sala de aula física, né? Na sala de aula tradicional. Agora, nos mundos virtuais, a dificuldade é ainda maior. Para que as pessoas tenham essa percepção de presença, você tem que garantir interatividade, você tem que garantir uma série de fatores aí que realmente ajudem a pessoa a se sentir presente. Então não basta a imersão, mas tem que haver interatividade, tem que haver vários outros parâmetros que contribuem para isso. Porque, no fundo, resumindo, quando você tem alguma mediação tecnológica, a percepção de presença é a não percepção da tecnologia de uma forma bem simplificada. Quanto menos você percebe uma tecnologia intermediando o processo, mais presente você vai se sentir. Isso vale para uma videoconferência, etc. Ainda estou devendo os exemplos, mas vou chegar lá. Não, mas eu queria dizer só o seguinte, é interessante, porque a gente tem trabalhado com esse conceito de presença, né, de minimizar a tecnologia, né, mas a gente pode fazer o contrário também, por exemplo, dizer para o nosso telespectador, aí, nosso internauta, né, olha, você está se sentindo presente com a gente aqui no estúdio, porque tem um microfone gravando o som, você tem 2 câmeras, a gente pode até mostrar a tecnologia, ao mesmo tempo convidá-lo para estar presente. Né? Sinta-se presente com a gente no estúdio aqui, não apenas desse lado. Mesmo sabendo que tem tecnologia, fazendo um pouco de metalinguagem aqui, né? Na verdade, temos um microfone. É um bom artifício, porque já que você não pode esconder a tecnologia, faça com que ela passe a fazer parte da realidade. Né? Então, a tecnologia faz parte. E aí, exemplos, a gente tem muitos, né? Na verdade, assim, queria Bom, então, pensando na educação, né? Realidade virtual, muita gente não se dá conta, mas ela é usada há muito tempo para, por exemplo, treinar pilotos de avião. Né? Eu até brinco em algumas palestras, eu falo, puxa, a educação à distância é muito boa, mas não serve para qualquer coisa. Como é que eu vou treinar? Você viajaria, por exemplo, num avião que o piloto fez curso à distância? Brincando, né? Só que depois eu falo, mas na verdade os pilotos, ainda bem, né, fazem os seus treinamentos à distância. Já pensou se eles treinassem com um avião de verdade? Né? Então, os simuladores de voo são ótimos exemplos de realidade virtual, porque eles têm que simular a realidade de uma forma muito precisa, porque nos simuladores de voo é possível, inclusive, reproduzir condições que geraram determinados acidentes, né? Porque ele é tão perfeito que você simula situações de vento, situações de atmosféricas, de problemas mecânicos, etc. Você consegue reproduzir com muita qualidade. Eles são tão bons para treinamento que os terroristas, por exemplo, que jogaram os aviões nas Torres Gêmeas, eles fizeram cursos, eles nunca tinham pilotado um avião de verdade, eles tinham treinado apenas em simuladores de voo. É uma pena que os instrutores não acharam estranho, que eles só se interessaram pelo curso de pilotagem, nunca se interessaram pela parte de treinamento de como decolar o avião. Né? Eles sabiam que não seriam eles que fariam essa decolagem. Mas então, treinamento de piloto é um exemplo. Simulador, mas deixa eu te perguntar. Simuladores, só estou preocupado aqui com o nosso microfone. A gente consegue, já que estamos falando da coisa, né, temos um microfone suspenso aqui, já que estamos liberando a tecnologia. Se né, o microfone falhar, a tecnologia vai se mostrar. Eu estou preocupado de segurar o microfone, né? Já é casado. Mas você dá sempre exemplo, eu já vi você dando esse exemplo, eu queria só questionar um pouquinho, porque na verdade é assim, o piloto está sendo treinado num equipamento de realidade virtual, ok. Não quer dizer que ele está estudando à distância, porque uma coisa é ele ser treinado no equipamento lá de realidade virtual e ele tem um instrutor perto, ele termina, ele volta para uma sala de aula, para um outro espaço, o instrutor conversa com ele. Outra coisa é ele treinar e depois ele ter um professor à distância. Talvez tenha uma diferença, né? Quer dizer, uma coisa é usar um equipamento na educação de realidade virtual, outra coisa é ter um curso à distância, né? Um curso que você não está presente no mesmo local em que o seu professor estaria. Porque o instrutor não treina apenas, aliás, o piloto não treina apenas com o equipamento. Ele, na verdade, tem um instrutor que vai estar com ele em diferentes momentos, presencialmente, não à distância. A questão de ter um curso de
pilotagem à distância seria eu ter um professor à distância. Sim, que na verdade, quando eu trabalho com conceito de distância, eu trabalho com 3 relações de distância. A distância aluno-professor, que é essa que você cita, que é a mais conhecida. A distância aluno-aluno, que muitas vezes nem é bem trabalhada nos nossos cursos, sejam presenciais ou à distância, se esquece de reduzir essa distância aluno-aluno, e a distância aluno-conteúdo. Né? O que seria uma aproximação do aluno com conteúdo? Por exemplo, quando ele está com um avião de verdade, ele está mais próximo do conteúdo. Quando ele está com um simulador, ele está mais distante do conteúdo. Tá? Além disso, eu posso muito bem treinar um piloto com um simulador, estando o copiloto ou o instrutor à distância, por meio de um vídeo, ou de um vídeo avatar, ou de alguma outra forma ele instruir, porque não precisa estar do lado dele fisicamente para passar todas essas instruções. Eu poderia também dar uma aula para um piloto presencial só com material na sala de aula, que seria presencial, mas teria menos valor de formação. Útil, seria ele muito menos eficaz. Vai fazer uma múltipla escolha e responda as coisas. Aí você põe para o piloto para pilotar. Só para dizer que foi presencial, isso, né? Quer dizer, não faz sentido. Presencial só no espaço físico. Isso, tanto então que essa questão da distância não vale só para cursos à distância. Sim, né? Pode falar. No perfeito. Caso desse exemplo de uma aula com múltiplas escolhas com o professor presente, seria uma aula presencial do professor, mas muito distante do conteúdo. Então, para você ter boas aulas, você precisa ter uma proximidade do professor, proximidade do conteúdo, proximidade dos colegas. Agora, qual meio usar para se obter essas proximidades? Isso está aberto e pode-se usar, lançar mão de quaisquer mídias, inclusive sala de aula, que é uma das possíveis mídias. Engenharia, quer dizer, já que é a sua área, assim, nós estamos aqui na Anhembi, do lado dos laboratórios de engenharia, né? Estamos abrindo o espaço aqui, né? Estamos no estúdio, microfone, laboratório, mas, por exemplo, laboratórios virtuais, eles têm possibilidades são imensas, né? É imenso. A gente tem, inclusive, na Poli mesmo, a gente tem laboratórios de computação que são virtuais, que são à distância. Os alunos configuram as redes, eles configuram todos os computadores sem precisar estar fisicamente lá do lado dos laboratórios computadores. De física, química, laboratório de física, você pode ter simulação, inclusive com menos riscos. Por exemplo, um laboratório de química, você pode eventualmente fazer uma mistura explosiva. Num laboratório de física pode haver acidentes. Na área de medicina, por exemplo, né, que eu também brinco nas minhas palestras, eu falo, você se operaria com um cirurgião que fez o curso à distância? Inclusive, né? A gente estava conversando sobre isso aqui na Anhembi Morumbi, pela aquisição desse robô, né, professor, que teve o curso de medicina. O curso de medicina da Anhembi que foi muito robotizado desde o início, assim, muita tecnologia. Virtualizado. Né, isso, virtualizado. Então, é possível, não só possível, o cirurgião ser treinado à distância usando simuladores, como, na verdade, hoje em dia, cada vez mais, na sua prática, o cirurgião está operando à distância. A videolaparoscopia, por exemplo, o nome já diz, é por meio de um vídeo e por controle remoto que ele opera, ele não está com bisturi diretamente visualizando o campo cirúrgico. Então, você fazer simuladores que simulam essas mesmas condições de videolaparoscopia consegue fazer com que o treinamento seja muito mais preciso e realista, inclusive simulando erros, que não dá para simular num paciente por motivos óbvios, e nem em animais por questões éticas também, e em cadáveres também não funciona muito bem porque não existe a fisiologia de um corpo vivo. Então, o simulador é a melhor forma de se treinar cirurgiões, a melhor forma de se treinar pilotos e pode ser usado para se aprender ou se ensinar absolutamente qualquer conteúdo. E nós temos um caso de um hospital em Nova York, documentado aí, em que eles começaram a trabalhar com games antes das cirurgias de laparoscopia, e eles conseguiam ter índices de erros menores e trabalhos aí registrados, né, publicados. Sim. Muito interessante. Então virou uma prática ela trabalhar com game, porque no fundo a gente está dizendo, é o mesmo contexto da realidade virtual. Eu trabalho São vertentes diferentes, mas as habilidades, inclusive a habilidade de precisão cirúrgica, isso. Se você pegar uma pessoa que tem bastante habilidades para jogar, para controlar, isso. Essa pessoa vai operar a videolaparoscopia com muito mais competência, digamos assim. E eles até se preparam lá, eles se preparam para a videolaparoscopia jogando. Jogando, para entrar em flow. Exatamente. Que o flow é um conceito que a gente trabalha na área de games, que é aquele estado que a pessoa fica de concentração total, em que o resto do mundo parece não mais existir, a consciência e o corpo ficam integrados na máxima performance. Que é o que o nosso internauta está agora. Isso.
gente está em flow com a coisa, né? Isso está perfeito. E professor, e assim, para a gente caminhar aqui para o final, obviamente a Patrícia também faz uma pergunta final, encerra, mas questão da impressão 3D, que é uma outra coisa que a gente lê também em todos os relatórios, como o Horizon Report e outros, que seja na educação superior, seja na educação básica, isso é uma coisa que deve impactar a educação de uma maneira muito intensa. Você poderia definir rapidamente o que é a impressão 3D e dar um exemplo de como poderia ser usado em educação, né? Então, eu vou voltar à analogia que a Patrícia colocou logo no início da música, do arquivo MP3 e da música, né? A música é tão real vindo de um arquivo MP3 ou vindo de um instrumento musical. Depende da música, né? Quando ela está falando, ia dizer, depende... Não estou falando da qualidade. Não, nosso o leco-leco, como é que chama aquela coisa que o pessoal brinca muito assim? Dependendo da música, tem que ser uma semente, se é o que seria, quer dizer, tem que ver também a música. Se a planta é venenosa ou se Então, mas sem entrar no mérito, né, da qualidade artística do que é gerado, né? Essa semente que gerou a música, que é o arquivo MP3, ela foi gerada a partir de um tocador de MP3, que é um equipamento que pega o virtual e transforma em algo real. A impressora 3D faz a mesma coisa com um arquivo que descreve um objeto. Então, esse objeto ele é descrito de uma maneira completa, mas digitalmente. A impressora pega essa descrição e imprime, entre aspas, né? Ela constrói o objeto tridimensionalmente, passa a ser um objeto físico mesmo. Então, com a impressora 3D é possível, por exemplo, fazer o teletransporte de objetos. Se você pega uma determinada estátua aqui, uma estatueta, você digitaliza, isso já é possível, existem equipamentos que digitalizam, gerando uma descrição 3D desse objeto, transmite pela internet e imprime esse objeto, né? Então, é de se prever que em algum momento o fenômeno que já ocorreu com as músicas, né, de se virtualizarem e aí você passar a ter piratarias ou cópias e transmissões, etc., e o mundo físico da música praticamente já não existir, poucas pessoas hoje compram CD, a não ser por uma questão mais nostálgica, né, do vinil ou do CD, mas na prática o grande mercado de música hoje está nas redes, né? Já está começando a ocorrer um mercado de objetos, né? Você, por exemplo, existe uma empresa que você desenvolve o seu objeto, sei lá, uma bijuteria, um anel, uma peça, um brinquedo, você deixa lá na biblioteca dessa empresa e quem comprar paga, você fala quanto você quer vender, se quer disponibilizar de graça ou se você quer... E quem comprar já baixa, então você vai poder fazer download de objetos. Agora, isso daí pode evoluir para você começar a ter objetos articulados. Por enquanto, os objetos são estáticos. Mas também, por exemplo, maquetes. Maquetes, então. Uma maquete e já gera o objeto. Imagina, aplicações assim, educacionais são assim, infinitas, né? Mas as que vêm à mente são aquelas que a gente já está acostumado hoje no ensino tradicional, por exemplo, no ensino de arquitetura ou de design, se desenvolve protótipos, se desenvolve maquetes, engenharia, e tudo isso pode ser prototipado, tanto que hoje o mercado chama de impressora 3D, algum tempo atrás a gente chamava de prototipagem rápida. Tá? A empresa, as indústrias já usam a prototipagem rápida há algum tempo. Em vez de você desenvolver protótipos da maneira convencional, você imprime os protótipos. Mas hoje já existem impressoras que imprimem casas inteiras em concreto. Quer dizer, isso só tende a evoluir. E essa facilidade do aluno criar e materializar a sua criação, isso assim cria um envolvimento, uma motivação muito grande, né? É um prêmio para o aluno poder ver materializado o seu objeto, o objeto que ele criou. Um impacto muito forte. Muito forte, certamente. Né? Eu estava ouvindo você comentar aqui, só para a gente encerrar do ponto de vista filosófico, assim, a questão da semente, se a gente usa muito, por exemplo, o virtual, falar do Pierre Levy, autores contemporâneos, mas se a gente trabalha, por exemplo, com o Hegel, que é um filósofo que trabalha com a ideia da dialética, ele tem exemplos muito bonitos das transformações, de como a semente, como dentro do potencial, né, já está lá previsto alguma coisa. Então é um autor que pode subsidiar a discussão. E no caso dos objetos, a gente tem o Walter Benjamin, que já trabalha desde a época da fotografia, que ele vai falar das mudanças que aconteceram, por exemplo, da obra de arte, no sentido que a obra de arte era uma coisa que você ia no museu para ver uma pintura. E com o surgimento da fotografia e depois do cinema,
o original passa a ter menos importância, quer dizer, aquela aura. Então ele fala muito dessa a aura da obra de arte, que era aquele objeto único, perde o valor. Então a gente tem também uma referência muito interessante para incorporar, né? Patrícia, deixa você encerrar. Bom, eu vou encerrar com uma frase que não sei se é sua, um pensamento que estava no seu slide, que eu achei muito interessante e vou compartilhar com o pessoal que está em casa, com o internauta que infelizmente não pôde participar desse evento, o mais importante evento promovido. Ou que pode estar assistindo depois. Ou que pode estar assistindo, mas é uma frase muito interessante que é a seguinte: os limites do virtual, não há limites, mas há obstáculos na educação real. Sim, essa frase eu que coloquei na minha apresentação, o que eu quis dizer aí? Que, na verdade, eu quis instigar a discussão falando dos limites do virtual, mas se nós formos ver, não há limites, porque o virtual já ultrapassou a própria realidade, com a realidade aumentada. Então, ele passou o limite que seria de início de se imaginar, não, o máximo que a realidade virtual vai chegar é reproduzir com toda a fidelidade o mundo real e a partir daí já não tem mais o que fazer. Pelo contrário, com a realidade aumentada você já está aumentando a realidade. Então, o limite aí é infinito, né? Mas, como eu disse na frase, existem obstáculos a serem transpostos e isso nos motiva como pesquisadores, né? A gente tem muitos desafios pela frente e na palestra eu coloquei alguns desses desafios aí. Obrigada, professor João Mata, pelo convite. Obrigado, professor Romero Tori. Eu queria agradecer, dois fechamentos, agradecer a equipe maravilhosa, porque a gente está os três aqui, mas tem uma equipe trabalhando com a gente aqui, na verdade. Tem real. Como é que é o seu nome? Câmeras, o Marcelo, por exemplo, está segurando o nosso microfone aqui durante a coisa. Eu estou pedindo sempre para que a gente, nos vídeos da EMB, no final, tenha uns créditos lá com toda a equipe aí que participou da filmagem. Agradecer. E dizer que você está assistindo esse vídeo no YouTube, certo? Então, o vídeo não terminou aqui. Você tem os comentários do YouTube aí embaixo, e esses comentários, a gente tem usado esses comentários como um fórum de discussão. Antigamente, nos comentários do YouTube não dava para pôr link, tinha um limite, o limite aumentou, você já consegue colocar link. Então a gente tem conseguido fazer fóruns muito interessantes, que eu, a Patrícia, o professor Romero Tori e todos vocês podemos revisitar, né? Então o vídeo, no fundo, ele termina aqui, a gravação, mas ele continua como um objeto aí, virtual ou real, ou alguma coisa assim, e espero que então que a gente continue conversando aqui, será um prazer. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.